Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, todos aí se cuidando bastante. Bem, hoje nós vamos falar de alguns conceitos referentes ao Oriente Antigo. Vocês sabem o que é Oriente? Onde é o Oriente? E de quais sociedades que nós estamos falando quando falamos de Oriente Antigo? Quais são as características dessas sociedades? Será que são todas muito diferentes uma das outras ou será que elas se parecem? Tudo são questões que vocês precisam prestar atenção a partir daqui. Então vamos lá ao primeiro conceito que diz respeito à localização geográfica. Quando falamos de Oriente Antigo, estamos falando do que, afinal de contas, né? Segue aí os slides. No Oriente, estamos falando do lado leste do que está o meridiano de Greenwich, a parte em vermelho. Nós temos o Extremo Oriente, que é a região onde está a China, a Índia, mas nós temos, por exemplo, o Oriente Médio, né, que é o que vai interessar aqui para a gente, que é a região onde hoje está países como Irã e Iraque. Dentro do que é importante da geografia, a gente tem uma outra ideia, que é a ideia de crescente fértil. Crescente fértil tem esse nome porque ele forma essa lua, né, como se fosse uma lua crescente, e fértil porque é uma região muito fértil, muito importante para a agricultura, especialmente a agricultura no período antigo. Os homens vão se fixar pela primeira vez formando aquelas primeiras cidades, aquelas primeiras civilizações aqui nessa região, principalmente por conta dos rios, e 3 rios de extrema importância. O primeiro é o rio Nilo. Depois nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates, na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia também é uma outra ideia importante para a gente dentro da geografia. Meso significa meio, entre, né, no meio. Potâmia é 2 rios. Então, Mesopotâmia significaria algo como entre rios. E estamos falando dessa região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nessa região, nós vamos ter aí várias cidades-estado que vão se formar. Cidades-estado, essa é uma definição, um conceito importante para a gente. Nós estamos falando de cidades que, embora se pareçam culturalmente entre si, por exemplo, elas são independentes uma da outra. Cada uma tem o seu próprio governo, cada um decide as suas próprias questões, por exemplo, de impostos, coisas do gênero, inclusive elas podem entrar em guerra entre elas mesmas. É como dizer algo como se São Paulo e as cidades da Grande São Paulo pertencessem a estados, países, como se fossem países diferentes, cada uma fosse um país.